O jejum é uma prática espiritual poderosa que nos aproxima de Deus e nos fortalece espiritualmente. É o nível mais profundo de adoração e de consagração ao Senhor. Quando Jó estava passando pela provação, em Jó 23:12 ele diz: "Eu dei mais valor às palavras da sua boca do que o meu alimento diário." O jejum é praticamente nós dizendo para Deus que ele é muito mais importante, inclusive, do que o alimento que a gente come. E isso pode nos levar a ter experiências sobrenaturais. O jejum foi praticado antes da lei por Moisés, profetas, reis, povos. Jesus jejuou e ensinou como jejuar. Os apóstolos, cheios do Espírito Santo, a igreja primitiva, todos jejuavam. Então, com certeza, há um segredo poderoso no jejum e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. O que a Bíblia diz sobre o jejum? Como jejuar, quais são os tipos de jejum que agradam a Deus, as causas específicas de jejum, água no jejum, o que fazer enquanto jejua. Então são várias dúvidas que muitas pessoas me mandam diariamente e eu produzi esse conteúdo que está muito rico. Infelizmente tem pessoas que até cobram por conteúdos como esse, mas eu quero entregar para você o que de graça eu recebi e o que de graça eu vou ensinar. Eu só peço que você se inscreva nesse canal se você se interessa por assuntos espirituais que te aproximam de Deus e também para ajudar esse conteúdo chegar a mais pessoas. O que é o jejum? O jejum é se abster de alimentos, seja de forma total ou de forma parcial. E o jejum espiritual é quando a gente faz esse jejum com propósitos espirituais e, no nosso caso, ligados a Deus. O jejum total é quando a gente tira tudo, alimentos e água, como foi, por exemplo, o jejum de Moisés e de Esther e do povo judeu. Já o jejum parcial é o jejum onde a gente mantém a água e até alguns alimentos, como foi o caso do jejum de Daniel. Ambos os jejuns têm o seu valor diante de Deus. O jejum de Daniel foi tão recebido quanto o jejum de Moisés. E os dois viveram experiências sobrenaturais, independente da forma que o jejum foi feito. A água no jejum, por exemplo, é um assunto muito debatido. A nossa realidade hoje é totalmente diferente da realidade daquele povo que vivia no deserto, estava acostumado com a escassez de água e com a desidratação causada pelo deserto. Então, para nós hoje é totalmente diferente fazer um jejum sem água do que eles naquela época. Então a primeira coisa que nós definimos no jejum é se ele vai ser total ou parcial. Eu posso fazer jejum de alguma coisa que não seja alimento? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Depois de decidirmos qual tipo de jejum faremos, agora a gente vai definir o período. A Bíblia não deixa específico qual é o período mínimo de jejum. Na Bíblia não tem jejum de menos de 24 horas, mas são realidades que nós podemos trabalhar a cada dia. Então, por exemplo, a nossa realidade hoje é que a gente tem basicamente 4 refeições no dia. Então, o período mínimo de jejum seria o período em que você tira uma dessas refeições, o que eu considero algo em torno de 6 horas. Então, você tiraria uma refeição e ficaria 6 horas de jejum. Mas você deve orar, pedir a direção de Deus e fazer de acordo com a sua realidade, e você vai crescendo no jejum à medida que você vai fazendo. Agora nós vamos para a causa específica do jejum. Em Mateus 17, Jesus ensina que o jejum pode ter o propósito de fortalecer a nossa fé e quebrar a incredulidade, para assim a gente ter poder e autoridade espiritual e expulsar demônios. Então o jejum pode ter o propósito de fortalecer a nossa fé, quebrar a incredulidade, nos preparar espiritualmente, nos dar direção e sabedoria, discernimento espiritual, revelações espirituais, e a gente pode jejuar por causas específicas de relações que a gente está lidando, seja no casamento, seja na saúde, seja pela conversão de alguém. A gente pode sim apresentar ao Senhor o jejum por essas causas específicas. Isso vai preparar o nosso coração, fortalecer a nossa fé, nos dar direção, nos dar sabedoria para lidar com essas situações. Então não quer dizer que o jejum seja um ritual para trazer um relacionamento ou fazer um casamento voltar, por exemplo. Mas o jejum vai nos preparar espiritualmente, vai nos dar fé, vai nos dar sabedoria, vai nos dar discernimento para lidar com aquela situação, seja ela de acordo com a vontade que a gente está, ou seja, para nos preparar para a vontade de Deus, que pode ser diferente da nossa. Mas nós podemos fazer jejum e apresentar várias causas diante de Deus. Por exemplo, na vida financeira. Eu posso fazer um jejum pela vida financeira, onde Deus vai me dar sabedoria, discernimento,
controle emocional para saber lidar com as finanças e não necessariamente que Deus vai mandar dinheiro para minha conta. Então nós apresentamos no jejum a nossa causa específica. Agora, como que a gente inicia o jejum? A gente vai fazer uma oração e vai apresentar esse jejum a Deus. Você vai falar durante essa oração qual vai ser o tipo de jejum, o período que você vai ficar de jejum e a causa específica do jejum. E a partir desse momento você inicia o seu jejum. É muito importante também durante o período de jejum você tirar momentos para ler a Bíblia, orar. Você vai ler a Bíblia às vezes voltado para a causa específica do seu jejum. Os períodos de oração você vai buscar se aproximar de Deus, ter relacionamento com Deus e apresentar também essa causa específica. Você pode fazer jejum no trabalho? Pode. Pode fazer jejum enquanto está na escola? Pode. Mas lembre-se sempre que o jejum é sobre o relacionamento com Deus. Você vai precisar estar mais atento, mais atenta, ter mais cuidado, mas pode sim fazer jejum enquanto trabalha, enquanto estuda. Você não precisa ficar todo o período do jejum orando e lendo a Bíblia. Se você puder fazer isso, vai ser maravilhoso. Mas você só separa alguns momentos para a leitura da Bíblia e para a oração durante o jejum. Outra coisa que perguntam é se pode haver relação amorosa durante o jejum. Se você é casado, não há problema nenhum em você ter relação durante o jejum. A única questão é se caso os dois, com consentimento, quiserem fazer esse propósito. 1 Coríntios 7:5, então dá essa liberdade, mas tem que haver o consentimento dos dois. Muitos também têm dúvida se pode dormir ou não durante o jejum. Em uma questão de bom senso, se o jejum é de curto período, não faz sentido você dormir. Então só faça o jejum no período que você tiver acordado. Agora, jejuns mais prolongados, não há problema dormir. É extremamente importante também durante o jejum a prática da generosidade, o cuidado com os necessitados. Isso agrada muito a Deus, está lá em Isaías 58, então isso também vai fortalecer muito o jejum e vai fazer com que esse jejum seja cada vez mais poderoso. No caso de quem é gestante, lactante, tem algum problema de saúde e toma algum remédio, é extremamente importante que você se aconselhe com o médico. E ele vai poder dizer para você se você pode fazer ou não. Eu não aconselho pessoas que estão nessas condições ficarem muito tempo sem comer. Então eu aconselho você a tirar algum alimento específico, um doce, um chocolate, alguma coisa que você gosta, ou talvez entre a pergunta que eu iria responder. Eu posso fazer jejum de alguma outra coisa que não seja alimento? Sim, hoje existe muito alimento para a alma. Filme, séries, redes sociais, tantas coisas que envolvem a nossa mente que a gente pode sim fazer jejum dessas coisas. Seria um propósito, na verdade. Seria um jejum de alma, mas a gente pode fazer sim, que foi isso que Daniel fez. Em Daniel capítulo 10 ele diz que não comeu comida saborosa e nenhuma bebida saborosa, ou seja, coisas que eram boas para ele. Então elimine alguma coisa que seja boa para você. Para finalizar o jejum, você vai finalizar com oração também. Você vai entregar aquele jejum, você vai agradecer a Deus por aquele momento, vai pedir direção a Deus a partir daquele momento também e você vai dizer: Deus, muito obrigado, está aqui entregue o meu jejum. E aí você pode voltar a comer, pode voltar a assistir, fazer aquilo que você estava habituado a fazer. Eu acredito que esse vídeo tira muitas dúvidas. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever caso você não tenha se inscrito ainda. Curtir esse vídeo, que isso ajuda muito esse vídeo chegar a mais pessoas e abençoar cada vez mais vidas. Que Deus te abençoe, se fortaleça no Senhor e na força do poder dele.